Como eu trouxe o microfone de casa, talvez o daqui não seja necessário, né? Mas sempre é bom momentos como esse, porque primeiro a gente mata a saudade de poder fazer alguma reflexão que nos leve a entender um pouquinho mais daquilo que cada um de nós ainda é e gostaria de se tornar, mas também porque nós podemos fazer avaliações maduras sobre o significado da nossa vida. E quando nós falamos sobre reflexões maduras, sempre a intenção é se autoavaliar, se autocompreender. O nosso exercício sempre é olhar para dentro, mesmo que nós tenhamos uma vida cujo convite seja diariamente a olharmos para fora. Nós que vimos num centro espírita, numa igreja, numa instituição religiosa, seja ela qual for, de qualquer denominação, procuramos alguma coisa. Se nos nivelarmos todos, talvez até o que tenhamos de comum uns para com os outros é a dor da nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas complicações, os desafios, as pessoas complicadas que fazem parte do nosso dia a dia. E esse tipo de dificuldade que é encontrada diariamente por nós é que mina a nossa resistência. Por isso, muitos de nós procuram um certo consolo, um local que nos dê uma certa boa vontade para poder continuar o dia seguinte, para poder encarar o problema que faz parte natural da forma de ser que todos nós temos. Só que óbvio que quando fazemos autoavaliações sobre o que somos, muitas das vezes nós poderíamos até nos perguntar e responder com uma certa tranquilidade e sinceridade qual a nossa finalidade ao buscar um conceito religioso na nossa vida. Alguns dirão: eu tenho problemas financeiros tremendos na vida, é complicado, então eu vou lá para ver se eu peço para Deus para resolver meus pepinos. Poderíamos até falar que isso é muito comum naquelas igrejas pentecostais, e se dermos uma zapeada no controle ao chegar em casa, e conseguiremos encontrar alguns canais, inclusive evangélicos, cuja tônica de conversa é exatamente essa: venha para cá, dê seus 10% do seu salário, que Deus vai te recompensar. E o depoimento é sempre do começo ao fim, horas e horas de conversa entre aqueles que vão buscar alguma coisa e aqueles que oferecem, justamente falando: cheguei aqui, não tinha nada, a hora que eu entrei eu tenho tudo, virei empresário, eu tenho 5 carros, ficou uma maravilha. E a gente não compreende que essa não é a tônica de toda e qualquer religião. Outros dirão: eu venho para cá porque eu quero resolver assim a minha vida amorosa, anda tão complicada, tão difícil, e eu peço para Deus para Ele arrumar para mim aquela pessoa maravilhosa, conhecida como Mo ou Benê, a depender do lugar que a gente vai. Aqui eu sei que todo mundo encontrou essa pessoa maravilhosa, então não é problema, né? Mas também outros dirão que o problema da vida talvez seja esses problemas que a gente tem na área da saúde física, na área da saúde psicológica, e a gente vai pedir para Deus para que Ele resolva o nosso problema, sem compreender que muitas das vezes a gente desconhece aquilo que somos, qual tipo de vida nós temos e por que estamos na vida que estamos. Nesse particular é muito importante também nós avaliarmos nesses 3 itens em específico aos quais nós falamos. Talvez a coisa mais comum do nosso tipo de conversa para com Deus seriam os nossos pedidos. A gente sempre está pedindo alguma coisa, porque sempre está ruim, porque sempre a gente gostaria de melhorar. Então a nossa conversa, nós interpretamos: se Deus é nosso Pai, e eu sempre, quando criança, pedia para o meu pai fazer alguma coisa para mim, quando eu fico adulto, Deus, que é assim, quem sabe uma criatura que na nossa infantilidade a gente observa, é alguém grandão, sentado no seu trono, olhando para a terra, esperando que eu peço mesmo, e Ele que não resolva. Nossa forma de se comportar às vezes destoa da compreensão. E quantos de nós não poderia, falo isso em causa própria, sabe quando a gente está assim numa fase da nossa vida que nós estamos subindo uma ladeira terrível, complicação para todo lado, e a gente não encontra nem forças para continuar a caminhar?
Todo mundo passou por isso, eu também. E aí a conversa com Deus, à noite, é mais ou menos assim: ai meu Deus, me dê força para continuar. Primeiro a gente começa pedindo força. No outro dia, não sei se vocês perceberam, se analisaram, no outro dia começa a pipocar problema às 6 da manhã. A gente sai da cama, começa 6 da manhã é o primeiro problema, o próximo 6h15, o outro 6h30, o outro 6h45. A gente começa a pensar: mas meu Deus, eu pedi força e Deus me mandou isso. Tanto que a gente fica até meio a tentar entender se Deus compreendeu o que a gente está pedindo. Aí a gente vai no outro dia, porque esse dia foi problemático demais, e a gente vai na nossa oração, na hora de dormir, pedir para Deus desse dia, nesse outro dia. A gente já não pede assim força, a gente pede assim, para que a gente possa ter assim coragem de enfrentar tudo isso que chega para a gente. E quando a gente pede isso, Deus no outro dia manda aquela figura maravilhosa na vida de todos nós, nosso primeiro encontro com uma pessoa. Lembra aquela pessoa que da sua parte, da sua vida, se constitui como um desafio? Aquela que no domingo à noite, a gente pode trabalhar num local, que 100 pessoas trabalham lá, 99 nos amam de paixão, porque a gente é a pessoa que batalha, que vai, que corre atrás, mas tem sempre uma pessoa. Vocês têm essa pessoa na vida, não tem? Como vocês estão aí meio em dúvida, vamos dar uma mentira? Vocês mentem aqui e a gente faz de conta que tem. Quem não tem ainda vai achar. Vocês têm essa pessoa, né? Já sei, vocês estão com um pouquinho de vergonha que está com você aí, né? Fique tranquila, a gente não se entrega. Essa pessoa maravilhosa que a gente pensa, uma pessoa cujo valor é dado muito mais exacerbadamente do que aquelas 99 que se constituem para todos nós como pessoas muito mais importantes, que pesam muito mais, ou que deveriam de pesar muito mais. Mas a gente, na nossa ainda infantilidade, fica a tentar entender o que é que Deus está ouvindo na nossa oração. E a gente fala: meu Deus do céu, no outro dia, no terceiro, me dê um pouco de paciência. O que Deus faz na sua vida? Te dá uma sogra. Claro, brincadeira, as sogras são todas legais, mas é óbvio que na nossa vida a gente precisa começar a compreender como é que funcionam as coisas. Se nós temos ainda uma postura um tanto quanto infantil sobre todos os acontecimentos que nos passam, a gente acha que tudo é complicado, que Deus não gosta de nós, que tudo isso que passa com a gente é sempre um castigo, e utilizamos essa palavra à torta à direita. A gente até pensa que não foi nem Deus que ouviu a nossa oração, foi nosso obsessor, só pode. Porque para colocar tanto problema na nossa vida, não foi nosso Pai. Nós nos deixamos levar pela falta de compreensão dos mecanismos da vida. E todos estamos em mecanismos que precisamos entender. Se nós viemos para o Espiritismo, teve um motivo. E é uma doutrina racionalista de consequências morais que nos ajudam a entender o porquê é que na nossa vida, muitas das vezes, a gente sofre. Porque é o que pega. Não interessa nada na nossa vida, em essência, se a gente tirar todos os prazeres que a gente tem e ainda continuarem os sofrimentos. Sofrimentos esses que advêm das provações e das expiações. Provação a gente sabe o que é, teste. Todo mundo foi para a escola, todo mundo fez prova, sabe muito bem o que é. Expiação, e aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa para entender também. Porque Espiritismo também é cultura. Existe expiação com S. Expiação com S é olhar no buraco da porta. Agora a gente guarda. Expiação com X é passar por sofrimento, passar por dor, passar por aquela angústia. Sabe aquele tipo de coisa que a gente se pega arrependido de ter feito algo errado? Esse tipo de coisa. Expiação é sentir aquele azedume dentro do peito que a gente não se livra enquanto não refizer o caminho que deve de ser refeito por meio do caminho do bem. Como todos estamos inseridos nesse mundo que é um mundo de provas e de expiações, vejamos, é um mundo de provas e de expiações,
porque todas as criaturas que estão aqui estão nessa faixa de aprendizado, que precisam ainda passar pelo processo da dor para aprender. Eu queria ver quem queria para um centro espírita, para uma igreja, para um centro religioso, uma sinagoga, uma mesquita, seja o que for, se tivesse a conta cheia de dinheiro, uma pessoa maravilhosa na nossa vida, que a gente estalasse os dedos e estava tudo resolvido, e estivesse com o corpo garantidinho, lindo, bonito, saudável. Eu vou curtir a vida, aí que é bom. Só que a nossa forma de proceder na vida atual é o que dita que vai ser o nosso futuro. Por isso nos escapa o que seriam as leis de ação e reação, as leis que ditam como será a nossa vida daqui para frente. E aí nós vamos fazer uma pausa, porque isso foi só uma introdução para que a gente entre na mesma página, porque agora nós vamos falar no tema. Vale a pena ter esperança. E aqui nós teremos dois times, um daqueles que acharão que o que eu falei é uma pergunta. Vale a pena ter esperança? Porque a nossa vida parece estar tão difícil e tão complicada que a gente nem sabe se vale a pena. E outros dirão, como afirmação, vale a pena ter esperança, porque já entenderam o processo de aprendizado e estão aí nas suas lutas silenciosas, subindo a sua montanha, se Deus quiser, se bom espírito ainda fala, que assim seja. Mas pensando na nossa vida e fazendo essa autoavaliação, se vale a pena ou não, precisamos compreender se esse mundo em que nós estamos é um mundo devido para a nossa vida. Todos podemos observar que a nossa vida sempre ela é feita de altos e baixos. Altos e baixos em que nós dizemos, poxa vida, eu passei por uma situação penosíssima, seja a área que for que nós estamos percorrendo. Só que às vezes aquilo foi tão difícil para a gente que pode ter nos traumatizado, pode ter nos levado a um processo de depressão, de angústia, até de ideações suicidas e de vontade de não querer seguir. Porque quando a gente escolhe caminhar, muitas das vezes, intimamente, nós observamos que ainda há opções. Só que há momentos na nossa vida em que a gente nem sabe se tem opção. E pela falta de opção, chega uma conclusão ilógica de que cair fora dessa vida vai solucionar os nossos problemas. Lembremos-nos como nós ainda temos uma psicologia infantil para entender o significado dos processos religiosos. E aí a gente vai para o Evangelho até, porque Jesus sempre falou coisas que têm sentido. Ele falou antes da sua morte, aqueles que eram seus discípulos, que seguiam com ele, disse assim: eu vou rogar ao Pai para que vos mande um novo Consolador. E isso nós estamos falando de 2000 e lá vai pedrada, de anos. Depois de 1857 anos do seu nascimento, vem para a Terra, pela compilação, pela organização de uma pessoa na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o seu nome, ai que nome difícil, vamos facilitar, pseudônimo, Allan Kardec, porque a gente precisa entender da doutrina que a gente esposa. Se nós nos dirigirmos a uma casa espírita, é necessário o estudo pela compreensão do que é que a gente abraça. E aí trouxe para nós o que seria o Consolador, a vivência ou um manual prático de vivência, como nós deveríamos de nos observar para pensar, para tentar compreender se a gente precisa proceder bem. Porque o Espiritismo sempre tem uma lógica que é irrefutável. Nós que ainda não compreendemos, que não estudamos, que não buscamos, é que deixamos as coisas escaparem soltas, imaginando que na nossa vida algo milagroso vai acontecer para solucionar a nossa vida e não consolar, porque Jesus prometeu o Consolador e o Consolador está aí, mas não significa que a nossa participação não vai ter que estar junto disso. O esforço pela compreensão do que é o Consolador está na nossa quadra. Mas eu não quero saber de Consolador, eu quero é solucionador, porque o problema está na minha vida. E às vezes essa
é uma forma de se pensar um tanto quanto não compreensiva de como funcionam as leis de Deus na sua própria essência. Mas as dificuldades que nós vamos encontrando no caminho, essas dificuldades que transformam todos a sermos o que somos, é que ditam a forma de vida que a gente tem. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós temos da boca para fora uma forma de querer o bem da vida. Se fizéssemos aqui a seguinte experiência: pegasse esse microfone aqui e vamos sortear uma pessoa hoje para falar o que é que você quer da vida. E se estivesse gravando, passando ao vivo no YouTube, eu quero a bondade da humanidade, eu queria que não tivesse mais guerras, eu gostaria que não tivesse mais as crianças que passam fome, e beleza, está gravado. Mas se a gente se encontrasse nessa esquina, depois da palestra, só nós dois, e aí eu perguntasse: viu, o que você quer da vida? Fala para mim. Eu acho que a resposta talvez seja a outra. Eu queria casa na praia, um salário gordo, uma vida tranquila, porque a minha está cheia de problema. Tamanha desconexão entre aquilo que a gente crê que é o correto e a forma de vida que a gente tem. Mas compreender que muitas das vezes nós temos uma vida toda complicada porque nós não compreendemos que ela é nossa. E o que é que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes na vida atual, o que nos importa é viver a vida empurrando com a barriga. Vamos pagando boleto, vamos curtindo aí a nossa pizza, o nosso barzinho de final de semana, sem problema. E quando der algum pepino, eu vejo esse negócio de religião. A gente não deixa de compreender que a nossa essência é espiritual. E por ser espiritual, a gente vive como se não fosse morrer nunca. E morte para todos nós já é uma palavra terrível, né? Eu já fiz até uma certa brincadeira assim. Faz o teste. Se tem gente nova, vai aprender pelo teste como a coisa é boa. Espiritismo é bom porque sempre ajuda a gente a pensar. Vai para o centro espírita, já veio para cá, né? Nós estamos aqui numa quarta-feira e você se prepara até domingo. Domingo, geralmente, é almoço de família. Uma maravilha, aquela macarronada, arroz, feijão, frango. Bom, vai para casa da mãe, matar saudade, e você vai lá todo feliz, mas preparando o seu teste. E o teste vai ser mais ou menos assim: você chega lá e fala para aquela pessoa que você já não gosta muito, porque enche, né, a casa, e sempre tem um que a gente tem assim um certo estranhamento. Pode ser um irmão, um tio, uma prima, sempre alguém legal. Eu sei que vocês não conhecem essa pessoa, mas como eu vou para outros centros espíritas, sempre tem. E aí você faça esse teste assim: eu fui para o centro espírita sábado, você não sabe o que aconteceu. E você dá aquela pausa, né? Porque a pessoa vai ficar espicaçada com aquela curiosidade. Você espera ela perguntar: o que aconteceu? Eu sonhei que você morreu. Primeiro que acaba, né, com o almoço de domingo na hora, né? Vira essa boca para lá. Você começou a andar com esse negócio de espiritismo. E as pessoas já pensam que tem uma coisa assim meio fantasiosa, né? Essa coisa de espiritismo é uma coisa engraçada, né? Eu acho. E a gente fica pensando como é curioso, né, a nossa lida com essa que talvez seja a única certeza na nossa vida. Nasceu, vai morrer. E nós vamos morrer. E está tranquilo, e é bom que a gente compreenda como é que funcionam as coisas, para saber, depois que cair fora daqui, como é que a gente deve se portar. Porque vivemos num mundo de provas e de expiações. E aí nós podemos puxar uma compreensão muito simples. Todo mundo que está aqui vai passar pela dificuldade, seja de uma forma expiatória ou provacional. Nós somos alunos mais ou menos medianos. Vamos passar para que a gente se melhore, porque o treinamento capacita o aluno. Lembremos-nos que um dos patronos do Espiritismo, Bezerra de Menezes, patronos do Brasil, a dizer: o centro espírita é o educandário básico da mente popular. Se é um educandário básico, a função principal de todo centro espírita é ensinamento, é aprendizado. O resto é resto. Porque poderíamos ir até para o Livro dos Espíritos. Qual a religião do futuro? Ou qual a melhor religião?
E a gente fica até assim, né? É o espiritismo. Não. Aquela que maior número de homens e mulheres de bem fizer na terra. É óbvio. Se a gente se porta bem porque compreendeu a mensagem de Cristo, porque colocou o Evangelho de Cristo de uma forma vivencial a ser vivenciada todos os dias, é claro que vai ficar bem. Mas pode ser que eu estou comendo aqui uma gabiroba federal, porque está difícil, porque está complicado, tudo na minha vida é problema, e pode ser. Mas aí a gente usa o raciocínio para tentar compreender. Vivo num mundo de provas e de expiações. Se eu vou passar pela dificuldade, que eu passe com esperança, porque tendo esperança ou não, todos passaremos. Se é uma maneira inteligente de compreender a vida, é uma postura inteligente de compreender que ter esperança é um processo saudável de encarar a vida. Mas como que eu posso ter esperança na vida que eu tenho? Aí a gente começa aquelas autojustificativas. Você conhece o meu marido? Eu sei que aqui ninguém fala, né? Mas você conhece o meu marido? Aquele lá nem Jesus aguenta. Cada um de nós fala. Você conhece meu filho? Cada um tem o seu pepino, né? Você conhece o meu filho? Aquele veio do umbral para dentro de casa, direto, sem escala. Nasceu lá, parece que abriu o chão, né? Surgiu a criança. Não, mas você sabe quanto eu ganho? Todos nós temos esses problemas. E nós vamos nessas condicionais, Cs da nossa vida, que indicam que nós não estamos satisfeitos com aquilo que a gente vive todos os dias, sem compreender que a esperança é compreender. Se hoje está difícil, é necessário compreender que alguma coisa tem por trás disso. O processo de aprendizado da dificuldade é nosso. Se é nosso, ninguém vai passar por nós. Não adianta pensar que eu vou para uma igreja, para um centro espírita, para um terreiro de umbanda, seja o que for, e vai resolver o meu problema, porque o problema é resolvido com a mudança comportamental da criatura. É claro que nós temos um Serasa espiritual lá, que às vezes a conta está grande, e tem que pagar, é que nem cartão de crédito. Ai, é uma delícia comprar. Compra, mas cabe no salário? Cabe, mas eu vou pagar em 3 reencarnações. E a gente compra. Eu sei que aqui todo mundo é regradinho, junta o dinheirinho primeiro e paga no Pix. Mas cartão de crédito é bom demais, né? Quando não dá para comprar, o prazer de ter. Só que eu não estou falando de cartão de crédito, viu? Muitas vezes na nossa vida, quantos de nós de repente não praticou atos bárbaros para ter aquilo que queria? Eu quero aquela pessoa para mim. Lembra aquelas histórias do passado? A pessoa ia matava o outro, o marido da outra, ou a esposa, porque queria. Agora é meu. E não sabe o novelo de lã que você está entrando. É claro que hoje a coisa é um pouco mais difícil, porque as leis humanas evoluem, porque as coisas mudam e a gente se sente assim um pouco mais constritos. Quantos de nós lá no passado não puxou o tapete de um monte de gente para poder ficar com herança, para poder ficar com fortuna? Aí nasce na outra vida um perrengue de uma vida que é um trabalho de sol a sol todo dia, e não ganha nada, o pessoal passa para trás, e a gente fala, mas meu Deus, não é possível, está devolvendo a vida. Os mecanismos da lei de ação e reação, para nós, quando nós entendemos, nós passamos a deixar de pedir as coisas para Deus, e começamos a agradecer. Cada boleto que a gente paga, e são uns boletões assim, sabe, daqueles da Casa Bahia, que vem aquele tolete que a gente, sabe, você paga, parece que vai inchando aquele. A minha vida é assim, parece. Eu não sei, talvez os irmãos, né? E a gente fala, os irmãos aí já estão garantidinhos, já pagaram tudo, estão só fazendo bem. Ai, como é bom, né? Eu vou chegar lá, hein? E é uma maravilha para todos nós que estamos aqui. E todos, sinceramente, a vida está difícil, né? A gente pode falar, poxa, as últimas 2 décadas aí, parece que o torniquete espiritual da nossa vida deu uma voltinha ali, que a gente até aprumou.
Tempo de pandemia, para trás, parece que era uma coisa. A primeira coisa surpresa que a gente pode ter é que passou tão rápido que a gente nem viu. E a segunda é que a gente se tornou tão ansioso com esse tipo de comportamento que a nossa vida se tornou insuportável. Conviver conosco mesmo virou um pepino tremendo. Tem gente que não se aguenta conviver consigo, quando na verdade o nosso objetivo existencial é trabalhar para que a gente seja o nosso melhor amigo, para que nós cuidemos da nossa forma de ser. E quantos de nós não esperam que alguém resolva o problema da nossa vida? E não é assim, não é. Na maturidade nós começamos a compreender com muita certeza de que se a vida está difícil, eu vou ter a esperança para superar esse desafio, porque é um senso comum de racionalidade. Se eu estou fazendo certo, se eu tenho a bondade dentro do peito e do coração, tenho a boa intenção, uma hora essa dificuldade, essa dor, esse pepino vai acabar. A dificuldade nossa é não ter paciência para esperar, porque a gente não sabe até onde vai a nossa conta, e todos temos a nossa conta, e ninguém vai mexer na nossa conta que não seja nós mesmos. E dá uma esperança compreender que a gente é dono da nossa vida, e a gente passa a falar assim: poxa vida, eu vou trabalhar no bem. Lembremos-nos que a ponta de lança do movimento espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não. Pode vir para o centro espírita toda semana. O bom de vir aqui é colocar o nosso plug na tomada. De repente, o mais importante é uma reflexão que nos dê um ânimo e uma força para encarar o que está aí fora. Assim, meus amigos, eu gostaria de fechar esse nosso pensamento fazendo uma recomendação de leitura. Uma recomendação de leitura de um livro de contos que é maravilhoso. Seu nome, O Colar de Diamantes, de Divaldo Franco e organização Délcio Queiroz. É um livrinho singelo, bonito, mas que tem tudo a ver com a nossa vida, que diz muito daquilo que a gente vivencia todos os dias. E eu vou falar sobre um conto contido nesse livro. Um conto que para nós vai dizer muita coisa. Seu nome, A Fita Azul. Havia uma professora que tinha como objetivo da sua própria vida amar seus alunos. Aqueles alunos que nem eram filhos do seu corpo, mas ela considerava com muito bom gosto como filhos de sua própria alma. Assim, ela esperava um dia poder transmitir uma mensagem de esperança para que eles tivessem uma vida diferente de tantas crianças que têm a sua vida calcada na dificuldade e na falta de esperança, no desalento e até na criminalidade. Ela se angustiava de pensar que talvez um dia seus alunos pudessem enveredar por esse caminho. E ela decidiu fazer uma dinâmica na sua aula que trouxesse aos alunos um senso de compreensão um pouco maior para a vida. E ela decidiu fazer 2 fitas azuis para cada aluno. Mas não era apenas um presente qualquer. Era um presente que seria acompanhado de uma fala cheia de amorosidade. Porque ela também acreditava em Jesus. Ela compreendia que devia de fazer o papel seu na vida, a semelhança daquilo que ele tentou ensinar para nós há 2000 anos atrás. O significado prático da vivência da palavra amor. E com toda a amorosidade, ela levou para cada aluno da sua aula 2 fitas azuis. Essas fitas azuis foram acompanhadas de cada nome, que seria feita uma chamada para que aquele aluno pudesse comparecer à sua mesa no momento em que fosse chamado. E foi chamando um atrás do outro, começou pela letra A, B, C, D, e de repente chega lá Julinho. E chega Julinho e ela diz, talvez foi esse pensamento e essa conversa que foi compartilhada no conto do livro. Ele chega para ela, todo empolgado, como toda criança sapeca levada. O que é, professora? Eu vou te dar um presente hoje, Julinho, disse ela. Um presente que você vai levar para a sua vida, porque eu tenho fé que você vai ser um homem de bem na vida, Julinho. Talvez, em momento algum da sua vida, você tenha ouvido uma conversa com tamanha seriedade. Eu confio em você, Julinho.
Eu sinto que você será uma pessoa que vale a pena na vida. Por mais que um dia lá no futuro você pense que as coisas estão difíceis, lembre-se da nossa conversa. E eu quero, Julinho, por meio dessa pequena conversa que estamos aqui, não apenas te dizer que você vai ser uma pessoa importante na vida, para você e para as pessoas que te cercam, porque assim você vai escolher, e eu sinto isso. Mas eu quero também, em sinal da nossa conversa, lhe dar um presente. Quer dizer, 2 presentes. Uma fita azul, que eu quero que você vista agora. E ela, com o alfinete, colocou no uniforme do garoto. E ele ficou assim sem entender, mas gostou. Olhou, uma fitinha azul. Mas também, Julinho, continuou ela, eu quero lhe dar essa segunda fita, para que você possa fazer comigo um trato. Um trato em que você vai ter que transmitir também para uma pessoa na trajetória da sua vida esta outra fita. Você vai dar a eles 2 fitas também. Uma de compromisso, para que ele faça o bem e transmita isso pela frente, num sinal de esperança que o futuro possa ser melhor, mas também um presente para que ele possa se sentir valorizado da mesma maneira que eu valorizo você, Julinho. Estamos de acordo? O garoto se sentiu empolgado, achou que tinha sentido, achou que valia a pena e foi para o seu lugar. Com o tempo decorrendo, chegou ao final da aula e o sinal tocou. E ele estava com uma crise existencial porque não sabia quem era o alvo do seu presente. Para quem dar uma fita azul? Ele que ia embora todos os dias a pé da escola, porque tinha uma família relativamente simples, ele logo pensou, já sei, o trabalho do meu pai é no caminho de casa. E por ser no caminho de casa, eu vou dar uma passadinha lá. Eu vou para lá. Nada mais falou, começou a caminhar. De repente, ao longe, faltando os 500 metros, ele observa a empresa em que seu pai trabalhava. Chegou no portão dos fundos da empresa e observou que lá estava o patrão de seu pai. E ele pensou, já sei, é para ele mesmo. Ele o chamou, o patrão do seu pai atendeu, porque conhecia Julinho das festas da empresa. Chegou ao portão, ô Julinho, tudo bem? Está tudo bem em casa? Você quer falar com seu pai? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou saindo da escola agora e eu gostaria de falar mesmo com o senhor. Comigo? Por quê? É o seguinte, papai gosta muito de você. Tem gente já achando que ia ser mais ou menos assim, está ajeitando o caminho para pedir um aumento, né? Papai gosta muito de você. E o patrão do seu pai? De mim? Claro, toda noite, quando fazemos uma oração em casa, papai sempre comenta que o senhor é um homem muito bom. Nem ele se achava muito bom. E ele falou para o garoto, olha, eu sou um homem muito rígido. E Julinho disse, eu sei, papai gosta de homens rígidos, porque mantém a disciplina, porque ensinam devidamente o valor da dignidade para todos aqueles que são seus funcionários. E ele disse, é mesmo? É. Então, como o senhor é um homem muito bom, eu gostaria de lhe presentear com uma fita azul. Essa fita azul é um presente meu para que você se lembre de que eu acredito que o senhor pode mudar muitas vidas boas daqueles que estão sob o seu comando. Eu acredito que se você pensar todos os dias que você pode fazer o bem com a sua vida, você vai ajudar justamente aqueles que, num momento ou outro, estão contigo no trabalho. Inclusive meu pai. Ele nem sabe que eu estou aqui, mas eu queria lhe dar esse presente. O homem achou estranho uma criança elaborar um negócio desse em sua mente, mas ao mesmo tempo gostou. Ele se ajoelhou e deixou que Julinho colocasse no seu uniforme essa mesma fita azul. Só isso, Julinho? Não. É o seguinte, e aí ele tirou a sua própria fita.
Da mesma maneira que eu te dei essa fita, falando palavras bonitas, desejando bem e confiando com esperança de que você vai cumprir sua palavra, eu quero fazer um acordo contigo. O que seria, Julinho? Eu quero lhe dar essa outra fita para que você possa também dar para alguém e nesse gesto possa fazer o bem que você está recebendo agora também através de mim. Ele achou aquilo fantástico, mas ficou meio descrente, falou, coisa de criança. Colocou no bolso, tá certo, Julinho, faço. E Julinho disse, promete? Prometo. Ele foi para a sua mesa, era o supervisor da fabricação dos produtos daquela empresa, e guardou as duas fitas, tirou aquela que estava no seu uniforme, e colocou aquela que estava no seu bolso também na gaveta. Mas aquele pensamento não lhe saía da cabeça. E ele pensou, não é que tem sentido isso? E eu acho bacana. Mas ele também adquiriu uma crise, porque não sabia para quem dar a sua fita. Colocou sua fita azul novamente no local de origem e pegou a fita que estava guardada e colocou no bolso. Terminou o seu horário de trabalho, dirigiu-se ao seu carro e pôs-se ao caminho de sua casa, sem saber para quem daria aquela fita. Não sabia ainda. Chegou na frente da sua casa, um sobrado muito bonito. Desceu do carro, passou pela porta de entrada e logo encontrou aquele que para ele se constituía como uma pessoa difícil na sua família, seu próprio filho, na faixa da adolescência, mais ou menos. Aqueles adolescentes cheios de crises existenciais, cheios de problemas, cheios de ideações de que o mundo poderia ser muito melhor do que a vida é. E ele pensou rapidamente, já sei para quem dá essa fita. E o menino estava cabisbaixo, melancólico, sentado no último degrau da escada do sobrado. O pai chega, senta ao seu lado. Meu filho, hoje eu queria conversar um pouco com você. Hoje um anjo cruzou o meu caminho. Então eu gostaria do fundo do meu coração de lhe pedir perdão do fundo da minha alma. Eu até acho que você nem merece o pai que tem. Eu até hoje tenho sido um pai muito ausente na sua vida. E acho que você sofre por isso. Todas as vezes que você quis conversar comigo, eu lhe disse que eu estava muito cansado, porque o trabalho exige muito de mim. Só que hoje eu me dei conta de que até agora eu errei. Que talvez a gente possa fazer uma continuidade do caminho nosso de uma forma diferente. Assim, meu filho, eu gostaria de te pedir perdão de verdade. Primeiro porque você é meu herói, por suportar um pai doente como eu, até hoje. E eu gostaria de te pedir perdão porque vejo que você é um filho muito mais amoroso do que representa. E é reflexo muito mais daquilo que faço contigo até hoje. Assim, meu filho, eu quero saber se você me perdoa. Mas não só isso, meu filho. Eu gostaria, no sinal de que eu digo-lhe hoje, do fundo do coração, que eu lhe amo, gostaria de te dar um presente. Essa fita azul que está no meu uniforme, eu ganhei de um anjo. Só que essa outra que trago no meu bolso, eu gostaria de lhe presentear, porque percebi hoje que você é meu herói. Assim, meu filho, eu gostaria de lhe pedir por fim, novamente, perdoe seu pai. E o filho começou a entrar num processo convulsivo de choro. E o pai não entendeu muito bem o porquê. Nem parecia que era proporcional àquilo que ele falara. E aí o filho colocou a mão dentro do bolso da calça. Tirou 2 drágeas de 2 soníferos muito potentes. E ele falou, pai, eu que devo pedir perdão hoje. Porque até hoje eu achei que eu era um estorvo nessa família. Eu percebia que ninguém dava bola para mim, porque eu achava que eu não valia nenhuma consideração. Então hoje eu decidi por tirar minha própria vida, porque eu sempre julguei que eu fosse um estorvo na vida que estou. E eu nunca percebi sob a sua ótica o que ocorre ou o que acontece.
Assim, meu Pai, eu gostaria de lhe pedir do fundo do meu coração, também me perdoe. E ambos se abraçaram, como nunca tiveram se abraçado ou trocado um carinho entre pai e filho na vida que viveram até o momento. Mas importante é que a gente compreender que um conto termina como esse. Talvez no entendimento de duas pessoas que têm compreensões distintas do mesmo fato, muito similares à nossa vida, porque às vezes a gente guarda no coração mágoas infinitas, sem compreender a compreensão do outro, sem observar que na nossa vida tudo tem um porquê, tudo é necessário um aprendizado, e todos estamos vivendo uma parte da nossa vida que talvez a gente fale, está difícil demais, está complicado demais, está difícil subir essa ladeira, e é totalmente compreensível. Mas obviamente que Deus sempre está para nós como um Pai amoroso, ajudando-nos a superar o desafio que a gente vai ter que superar. A superação da lição é o objetivo que a gente tem do porquê ter vindo para cá. E obviamente que um conto como esse, simples e singelo, sempre serve-nos de aprendizado e compreensão daquilo que nós todos somos. Mas acaba o conto e a nossa história não acaba. Porque eu também trouxe hoje as minhas duas fitas azuis. As minhas duas fitas azuis, e dou a todos, a cada um, com muito amor. A primeira, como um ato de bondade, de compreensão, de que todos aqui poderíamos nos chamar irmãos, porque nós aqui estamos lutando com as nossas lutas íntimas, infinitas. Mas também eu gostaria, e nesse ponto talvez seja o mais importante, de fazermos um acordo com a segunda fita, de que todos nós possamos observar quem será que deveria de receber essa nossa segunda fita. Não alguém que merece, não pensemos em merecimento, mas alguém que precisa na nossa vida. Às vezes um parente que ficou um tanto quanto esquecido na nossa memória, que por um desentendimento tão bobo, a gente tirou do nosso convívio com, às vezes, um rancor guardado, e ainda no nosso coração ainda preserva a sua presença de uma maneira um tanto quanto amarga. Assim, eu faço votos de que nós, numa reflexão como essa, tão singela e séria, de tudo isso que a gente vive, porque a nossa vida é um desafio atrás do outro, tenhamos a capacidade de pegar essa fita com maturidade e talvez lembrar exatamente daquela pessoa que a gente acha que precisa da nossa bondade, da nossa paciência, da nossa generosidade. E assim a gente compreende que esse mecanismo chamado vida se constitui de inúmeros processos de aprendizado semelhantes a esse, em que a gente abre mão, em que a gente deixa o orgulho de lado, em que a gente coloca um pouquinho de amorosidade no nosso coração, a semelhança daquele que para nós é nossa bússola, nosso modelo e guia. Por isso, o ato de esperança de viver essa dificuldade diária é uma compreensão que todos nós temos de ter, de agradecer a Deus todo dia pela dificuldade. Assim, meus amigos, para não cansá-los mais, eu rogo a Jesus para que essa noite seja abençoada e cheia de paz. Mas eu também rogo a Deus para que numa outra oportunidade nós tenhamos novamente a possibilidade de conversar, de pensar, de refletir, e talvez até depois de um tempo, seja lá quanto for, a gente chega à conclusão que vale a pena mudar, que vale a pena sorrir, mesmo se a vida estiver difícil e complicada, para que a gente um dia se encontre e fale: meu Deus, eu passei por um caminho tão pedregoso, mas hoje eu já posso dizer a Deus, muito obrigado pela vida que tive. Deixo assim então por fim aquele abraço querido, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.